Oh, que tremenda graça, oh, que infalível. Isso, lindo, cante isso ao Senhor. Tomou meu lugar e a minha cruz levou. E hoje você é liberto. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você pode aplaudir o Senhor pelo que Ele fez por você. Vamos louvar o Senhor com alegria por isso. Aleluia! E treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Cante pra Ele com alegria. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Com alegria. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Cante com toda alegria. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Tomou meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus,
emocionar. Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa. Eu posso cantar, posso acreditar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Jesus entrou no barco com seus discípulos para atravessar um lago. Ele se deitou e acabou dormindo, pois estava cansado. Mas de repente o céu escureceu e começou a chover. E os discípulos amedrontados pensavam que iriam morrer. Acordaram Jesus, ele se levantou, o barco estava afundando. Ordenou que as águas se acalmassem e a chuva foi parando. A tempestade obedeceu e a paz voltaram a ter. Impressionados eles ficaram, pois Jesus tem todo o poder. Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa, Tá tudo bem com você? Numa boa. Eu posso cantar, posso acreditar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Tudo bem, numa boa. E eu queria que estivesse aqui ao meu lado agora, primeiramente, eu queria convidar o doutor Henrique Jorge Jacome, juiz de direito do Juizado Auxiliar da Infância e da Juventude da primeira circunscrição judiciária, que além da comarca de João Pessoa, abriga mais 16 comarcas. Receba os aplausos dos nossos representantes. Pode assentar. Eu também gostaria de convidar, e aqui eu já vou me localizando mais próximo, a nossa querida doutora Nathalie de Souza Pinheiro, representante e analista judiciária na especialidade assistente social do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mestre em serviço social e graduada em Direito, e desenvolve suas funções junto à primeira vara da infância e da juventude no Fórum da Infância e da Juventude da comarca de João Pessoa. Seja bem-vinda. Também gostaria de convidar, com todas as honras, a nossa querida deputada Elisa Virgínia, muito conhecida nossa. Seja muito bem-vinda. Sinta-se abraçada por todos. Nós gostaríamos de convidar o nosso querido vereador Lucas de Brito, também voz influente na nossa sociedade paraibana, né, na nossa prefeitura, representando então a Câmara Municipal de João Pessoa. Seja bem-vindo, Lucas. Nós gostaríamos também de convidar, então, eu sei que o doutor Guilherme Shelby está ali envolvido com algumas pessoas, mas eu queria que alguém rapidamente o convidasse para que ele viesse para cá. Isso, vai lá, meu esposo. Convide-o. Isso. Rapidamente. Enquanto isso, nós vamos aqui conversando um pouco, enquanto o doutor Guilherme vem sendo trazido com o pastor da igreja. Para que esse primeiro momento a gente pudesse conversar um pouco, nós gostaríamos de ouvir, né, um pouco do trabalho do Dr. Henrique Jorge Jacome. O que é que na vara da infância e da juventude hoje tem sido feito para proteger as crianças, os adolescentes? Qual tem sido o trabalho, especificamente falando? Boa noite, Viviane. Boa noite a todos os queridos convidados. Gostaria de saudar com um afetuoso abraço todos que estão aqui reunidos nesse tema tão importante e parabenizar o evento que toca num assunto de suma importância, né? A família, a criança, e nesse conturbado mundo que nós vivemos. Vocês estão de parabéns. Viviane, eu estou exercendo as minhas funções, como você bem disse, eu sou juiz auxiliar da infância e juventude da primeira circunscrição. Estou exercendo a minha função atualmente na segunda vara da infância e juventude. João Pessoa, a Justiça Estadual, né,
é organizada em 3 unidades, 3 varas específicas. A primeira vara da Infância e Juventude, que cuida da parte civil e administrativa, né, que é conduzida pelo Dr. Adailton Lacer, que também é coordenador da Infância e Juventude do Estado. A segunda vara, que tem uma competência específica para apurar os atos infracionais praticados por adolescentes, né, e executar as medidas socioeducativas, em especial aquelas de meio fechado. Quando o adolescente pratica um ato grave, como um homicídio, um assalto, um latrocínio, a ele é aplicado uma internação, em regra, e ele cumpre essa internação aqui em João Pessoa, no Estado. Mais de 80% dos adolescentes cumprem, pela ausência de outras unidades no Estado, esses jovens, no caso das meninas, das adolescentes, 100%, que a única unidade feminina é aqui em João Pessoa. Então, essas medidas de internação e semi-liberdade, quando são cumpridas aqui em João Pessoa, a competência da segunda vara. E uma terceira unidade é o Juizado Auxiliar da Infância e Juventude, que é o que eu exerço. Como a segunda vara tem um número de processos assim, muito grande, eu tenho auxiliado na segunda vara. Então, o meu trabalho é com esses adolescentes que, pelas dificuldades sociais, pelo contexto, por toda essa realidade que nós conhecemos, se envolvem com atos infracionais, praticam o crime, que nós chamamos de ato infracional, e nós apuramos isso, e quando é aplicada essa sanção máxima, que é a internação, nós executamos. Então, tratar com esse público especial, com esse público que, em suma, é muito vulnerável pela pobreza, socioeconomicamente falando, de estrutura familiar, de história de vida, de cultura, de tantas dificuldades, e ainda protegê-los, né, é muito difícil, é muito complicado, realmente uma missão árdua, né? uma missão muito sofrida e dolorida, principalmente quando a gente tem sentimento. Mas, ainda assim, né, esses jovens, esses pré-jovens, esses adolescentes, eles merecem, porque a Constituição Federal determina, né, que as crianças e os adolescentes a eles seja assegurada a devida proteção. Então, também lá, com todas as dificuldades e com todos esses dramas, nós lutamos também para assegurar a proteção que eles merecem. E falando de proteção, nós queremos, então, convidar, né, o doutor Guilherme Shelby, procurador da República em Brasília, mestre em Direito Constitucional e especialista em Segurança Pública, autor de diversos livros sobre educação, família, infância, coordenador do programa Proteger, que não se vincula ao Ministério Público. Seja bem-vindo, doutor Guilherme. E, continuando nesse momento, nós queríamos, então, que apresentasse a doutora Nathalie de Souza, seu trabalho, como é feito aqui na nossa cidade. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar a todos os presentes, saudar também os convidados e agradecer o convite que foi feito à primeira vara, na pessoa de Dr. Adailton Lacer. Como o Dr. Henrique colocou, ele é o juiz titular da primeira vara, mas por questões de ter já uma viagem agendada anteriormente com a família, não pôde comparecer. E pediu que eu viesse para falar um pouco do nosso trabalho lá na primeira vara. É uma vara chamada protetiva, né? Como o Dr. Henrique mencionou, a segunda vara trabalha com a parte do ato infracional. E nós, da primeira vara, com a parte de proteção. As crianças que estão em situação de vulnerabilidade social são aquelas que são atendidas, em sua maior parte, lá na primeira vara. Então, nós trabalhamos com 3 ramos, né, que também são representados por 3 setores psicossociais, dos quais são compostos por equipes multidisciplinares, formadas por assistentes sociais, né, eu sou assistente social, psicólogos e pedagogos. E aí a gente trabalha com 3 ramos, como eu mencionei. O primeiro é a adoção. Toda a parte de adoção de crianças e adolescentes é feita na primeira vara. O segundo é o acolhimento institucional, né? Quando a criança já não tem mais como se manter em sua família, e aí ela é encaminhada para as unidades de acolhimento daqui de João Pessoa. Ela pode estar destituída do poder familiar, que aí, nesse caso, os pais biológicos perdem os direitos sobre aquela criança,
ou são crianças que estão acolhidas somente sob medida protetiva. Ainda possuem um vínculo com aquela família, com aqueles pais, com aquela família extensa, e é feito um trabalho para que essas crianças e adolescentes sejam reintegrados à sua família. E é muitas vezes que a gente recebe perguntas: por que as instituições de acolhimento, né, conhecidas como abrigos, estão tão cheias e tem tanta gente na fila para adotar? Justamente por isso, porque nem todas as crianças e adolescentes que estão acolhidos, eles vão para a adoção. Em sua maior parte, eles estão em medida protetiva. E aí também a gente tem outra dimensão, que é a questão da guarda e tutela, quando as crianças estão também em situação de vulnerabilidade, né? Mas somente nesses casos excepcionais, de acordo com o artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente. Casos de guarda e tutela, em que são feitos, os pedidos são feitos pela família, eles são julgados na vara de família. E aí também a gente trabalha com processos em que os autores são crianças e adolescentes representados ou assistidos contra a fazenda pública, né, requerendo um auxílio, geralmente para medicação. Esses processos também agora são julgados pela primeira vara. E também a parte administrativa, autorizações de viagem. Tanto a questão da autorização administrativa para viajar, como a autorização judicial, que é aquela quando um dos genitores não autoriza a criança ou adolescente a viajar e tem que ter o suprimento paterno ou materno. Então, o juiz também faz esse suprimento. Então, nossa vara trabalha mais nessa parte protetiva. É um trabalho difícil também, como o doutor Henrique bem mencionou, né? Todos os dias a gente se depara com casos e mais casos de violação de direitos, casos que nos chocam, né? Tem dias que eu chego em casa muito triste com as situações que eu vejo, que eu leio nos processos, mas também que eu vejo nitidamente, que eu assisto. Mas também eu não me deixo desanimar. Eu sempre acredito que a mudança é possível e eu sempre acredito que nós podemos chegar ao dia que as instituições de acolhimento não vão existir mais, porque nós não vamos ter mais crianças e adolescentes acolhidos. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é muito salutar, porque a proteção da criança e do adolescente, ele não se dá somente dentro da família, pelos pais, mas ele é dever também de toda a sociedade. Então, nós, como sociedade, temos também que garantir que essas crianças e que esses adolescentes tenham acesso aos seus direitos, para que a gente possa, de fato, consolidar o Estatuto. Eu me coloco à disposição para a gente debater, para a gente responder questionamentos e tornar essa noite muito mais enriquecedora. Obrigada. Nós queríamos, então, que se apresentasse nossa querida deputada Elisa, se apresente o seu trabalho, fique à vontade. Bem, gente, boa noite, a paz do Senhor, pastor Esteu, está ali. Bem, eu sou Elisa, vereadora e deputada, né, pastor? Agora sou dois em um, graças a Deus. Estava dizendo, Guilherme, agora eu sou deputada. E ele, eu estou sabendo. Estou me sentindo muito honrada, agradecida a Deus e a você, Viviane, por ter me convidado para essa banca, né, juntamente com pessoas que trabalham com a criança, e em destaque o doutor Guilherme Michel, que a gente já se conhece há um tempo, e um monte de gente me dizendo, Elisa, o doutor Guilherme Michel está aí. Eu digo, eu sei, meu amigo. Aí eu fico muito envaidecida por ser, na verdade, aluna dele, né? Porque eu faço aqui na Paraíba, tento colocar em prática o que a gente escuta do doutor Guilherme, o que a gente escuta da Damares, o que a gente escuta de todo aquele pessoal conhecidíssimo, né? Do nosso Congresso Nacional, como Magno Malta, como o Bolsonaro, como o pastor Marcos Feliciano, que a gente tenta fazer aqui um pouco do que eles fazem lá. E uma das coisas que eu coloco muito em prática, na minha rede social, está bombando, é a questão do documento, né, notificação extrajudicial, que o doutor Guilherme fez para que os pais possam impedir os seus filhos de assistir determinados tipos de aula, né? A gente tem feito muito. E sempre nas minhas palestras eu tenho mencionado isso, e as pessoas têm pedido muitas cópias para que eles possam usar, né? E na Assembleia Legislativa estamos também fazendo alguns tipos de leis para proteger nossas crianças, né, da sanha, vamos usar esse termo, porque é o que, infelizmente, é o mais apropriado. Estão querendo, a todo custo, doutrinar nossas crianças e empurrar goela abaixo ideologias que não condiz, principalmente com o cristianismo.
E essa semana eu denunciei que existe uma onda de cristofobia. Na verdade, quando a pessoa quer colocar uma criança numa situação daquela que foi colocada nos museus, né, que todo mundo está sabendo, quando a gente vê uma situação do que estão fazendo, denegrindo imagens de símbolos religiosos, na verdade, é atingindo a criança, mas para atingir Cristo. Né? Porque Jesus disse, vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, fazendo isso, é ódio de Cristo, é ódio de nós evangélicos, é ódio das crianças em geral, e é a pregação e a tentativa de envolver toda a sociedade numa degradação completa para que tudo se acabe, né? Principalmente a família. E com a lei, com a legislação, e principalmente, não só a legislação, porque já tem muita legislação que está sendo desrespeitada, eu tenho um mandato muito mais ideológico, muito mais de mostrar à sociedade, trazer à reflexão essas coisas, de que realmente fazer leis, porque leis já existem, leis têm que ser cumpridas, e muitas vezes, infelizmente, na ausência de algum tipo de lei, a gente também está colocando, como a tentativa da escola sem partido, que já foi vetada na Câmara Municipal, né, Lucas? No ano de 2008, a Câmara conseguiu aprovar uma lei estruturando os órgãos de proteção municipais da criança e do adolescente, a Lei 11.407, de 2008, e que previu ali tanto a existência de um Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, dos direitos da criança e do adolescente, um conselho esse hoje existente, integrado por 14 membros, 7 representantes dos poderes constituídos, 5 deles da Prefeitura, um indicado pela Secretaria da Educação, o outro da Esporte e Lazer, o outro da Secretaria de Desenvolvimento Social. São 5 indicados, enfim, da Prefeitura, pela Prefeitura. Outros 2, um é do Poder Judiciário, um outro do Ministério Público, que também tem uma atuação muito forte em defesa da criança e do adolescente, e 7 integrantes, e daí se falar em conselho paritário, 7 membros de órgãos governamentais, 7 membros de órgãos não governamentais, representativos das entidades que fazem trabalhos junto à sociedade civil organizada de defesa das crianças e dos adolescentes. Juntamente com esse conselho, que está vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social, a SEDES, Secretaria do Município de João Pessoa, há a previsão também lá na Lei 11.407 dos 5 conselhos tutelares do município de João Pessoa. Cada conselho tutelar integrado por 5 conselheiros remunerados, a remuneração inclusive é de 4 salários mínimos, são escolhidos através de um processo complexo que prevê inclusive a realização de provas de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, há exigências de participação nas conferências de direitos da criança e do adolescente, mas também há a necessidade de ser eleitos pelo voto universal, direto, não obrigatório, mas facultativo. Então, a cidade de João Pessoa, e aqui eu aproveito para fazer apenas uma sugestão, precisaria participar um pouco mais dessas eleições. Existe uma certa apatia em relação à eleição de conselheiros tutelares. Pelo fato de o voto ser facultativo, não obrigatório, não são todas as pessoas que se envolvem. E o conselheiro tutelar tem uma importância enorme, porque fica ali na ponta, recebendo, num primeiro momento, os problemas que acontecem dentro das famílias relacionados a violações de direitos da criança e do adolescente. Obrigada. Doutor Guilherme nos dê a honra de falar um pouco sobre o seu trabalho no Brasil e no exterior. Fique à vontade. Boa noite a todos, alegria estar aqui na Paraíba de novo. E, doutor Giacomi, pela nossa admiração, não existe uma idade, né? Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você,
E me dá muita alegria, viu, Tiago, ver um juiz, a sua seriedade, a sua posição firme. E a gente precisa de juízes. E os juízes, Elisa, são, para nós, da sociedade civil, um grande dique. Promotores e juízes, eles são a justiça executada no chão de fábrica, nas ruas, nas salas de aula. Então, é estratégico para toda a sociedade civil apoiar os bons juízes, apoiar os bons promotores, não é? Eu não vou poder falar de todos aqui e deixo meu agradecimento estendido a todos, Elisa, que estão exercendo sua função com tanto amor e resultados. Eu vou expor para vocês sabem, daqui a pouco eu vou falar aqui 1h30, né? Eu queria deixar para vocês uma mensagem de esperança e, na verdade, de resgate da cidadania. Quando nós observamos a Constituição brasileira, é muito difícil alguém ler todos os artigos das leis para entender tudo sobre um assunto. O tema da infância e da adolescência é um tema que está esparso. Ele está presente em vários artigos do Código Penal, do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição. E o que aconteceu no Brasil? As políticas públicas, em especial da educação, mas também na saúde, mas as políticas públicas, elas não contemplam em nenhum momento o respeito às leis vigentes. É assustador isso. Se fosse apenas as políticas públicas, já seria muito mal, mas a formação dos profissionais, agora eu me refiro especificamente professores. Os professores, na sua formação acadêmica, não é culpa deles não, tá? Eu acredito ter muito professor aqui, não é sua culpa não. Mas os professores, as faculdades que formam professores, Dr. Giacomi, não dão fundamentos básicos sobre as leis que regem educação, infância e família. Como a gente pode respeitar o que a gente não conhece? Entendem isso? Então é muito grave uma situação, quando a gente fala de cidadania, está falando de qualquer coisa, mas não. A Constituição brasileira é clara. O Brasil é um Estado democrático de direito. Democracia significa a expressão da vontade das pessoas sendo contemplada em casas não apenas legislativas, mas principalmente há representantes que vão, democracia indireta, vão se manifestar sobre a vontade dos seus representados. Há democracia direta, ações judiciais ou manifestações, referendo, plebiscito. Mas essa estrutura de democracia tem que ser regida por leis. Não sou eu que digo o que é cidadania, são as leis. Por isso o de direito, Estado democrático, de direito. Então, quando eu vou falar de cidadania, eu tenho que me referir às leis vigentes. Não tem saída, porque senão cada um vai entender o que é cidadania e pode até desrespeitar o que os outros entendem. Não é assim. Então, a cidadania é o exercício de direitos e deveres. É uma rua de mão dupla. Eu não posso pensar só em direitos, nem só em deveres. E assim é com a família, com o professor, com todos nós. Temos direitos e deveres. Quando nós contemplamos esse conceito constitucional de cidadania e nos reportamos às leis que regem educação, família e infância, nós vamos ver que a Constituição é rasgada todo dia em sala de aula. Nas políticas públicas, idem. Eu vou dar um exemplo. Parâmetros curriculares nacionais. É a Constituição da Educação brasileira, Dr. Giacomi. Se o senhor pegar qualquer escola do Brasil, eles conhecem os parâmetros curriculares nacionais. Sabe o que diz os parâmetros curriculares nacionais? De 1997, 98. Ele diz assim, ó, é um documento da educação brasileira, orientando a todos os professores de escolas públicas e particulares. Abro aspas. Diz o MEC para todos os professores e famílias: é natural que as crianças toquem em seus órgãos genitais ou pratiquem brincadeiras sexuais com os órgãos genitais dos coleguinhas. Isso não é motivo para escândalo. Não conte para os pais. O que o MEC está dizendo
é que se um aluno de 3, de 6, de 8 aninhos se masturbar, por exemplo, ou praticar sexo oral com coleguinhas, o MEC está dizendo para os professores, não conte para os pais. É um documento público da educação brasileira que rasga o poder familiar. Rasga o direito dos pais na orientação dos filhos, porque está dizendo para a educação, não conte para os pais se houver erotização dos seus filhos. Então isso é ilegal. Isso viola os direitos da família. Então eu elaborei um projeto de lei, eu queria chegar nesse ponto. Eu elaborei um projeto de lei, está no blog Infância e Família, eu vou mostrar para vocês, que é um projeto de lei Infância Sem Pornografia. Eu peguei as normas vigentes, as decisões dos tribunais, e escrevi um artigo de lei para cada município apresentar na sua Câmara de Vereadores. Então é um modelo para cada cidade do Brasil, João Pessoa, Campina Grande, esgotou meu conhecimento da Paraíba. Cabedelo, opa. Não, aí o Santa Rita cola. Cada cidade e seu sistema municipal tem que aprovar esse projeto de lei. Eu botei lá no meu site e fui dormir. Eis que de repente descubro, Criciúma aprovou, Santa Catarina. É lei no município de Criciúma, não só na educação como nos serviços em geral. A criança tem que ser respeitada na sua condição de pessoa em desenvolvimento e não pode ser apresentado a ela imagens pornográficas. O Santander não pode abrir mostras em Criciúma. Foi aprovado em Ribeirão Preto, Araçatuba, São Paulo, Búzios, Rio de Janeiro, Rio Branco, Acre, e eu espero que pegue fogo no Brasil. As cidades de forma cidadã, porque ali não tem nada de cristianismo não. Não tem nada de fé, de religião não. Ali é um respeito universal às crianças e adolescentes. E esse projeto que se chama Infância Sem Pornografia está começando a pegar fogo no Brasil. Eu queria muito que pegasse fogo na Paraíba. Agora vai precisar de uma sociedade civil que se posicione com argumentos, com base nas leis, com base na Constituição e no que os tribunais decidem. E é por isso que a minha alegria de estar num lugar como João Pessoa, na Paraíba hoje, para falar sobre esse tema. Obrigado, gente. Obrigada. Doutor Henrique Jorge Jacome, diante desse panorama tão bem exposto por doutor Guilherme Shelby, o que é que o nosso governo está fazendo? Doutor Guilherme é um professor, é uma alegria ouvi-lo, né? É um privilégio nosso. Mais uma vez, vocês estão de parabéns por trazer o nome dessa envergadura, né? Doutor Guilherme, o senhor é professor, é muito bom lhe ouvir, viu? Nós sabemos o que o professor, eu vou chamá-lo de professor, porque nesse assunto ele é professor, retratou a realidade que é vivenciada, nosso vereador deve saber, a nossa deputada, e nós vivenciamos isso todos os dias, que os direitos fundamentais da criança e do adolescente são rasgados e são desrespeitados, e o Estatuto da Criança fala que é dever de todos, né, do Estado, social, da sociedade de uma forma geral, e também das famílias, cuidar de suas crianças. O Estado é o principal violador dos direitos da criança e do adolescente. Isso é uma constatação, e o número de processos iniciados pelo Ministério Público, pelos órgãos de proteção, demonstram e comprovam que realmente o maior violador dos direitos da criança e do adolescente é quem deveria mais cuidar, defender e proteger. O doutor Guilherme falou da Constituição Federal, que é a nossa, no campo do ordenamento jurídico, a peça mais importante de todas. E o nome prioridade absoluta, prioridade, só vem taxado uma única vez no texto da Constituição, e é para assegurar os direitos da criança e do adolescente, né? Prioridade absoluta. E essa prioridade, ainda hoje, tanto tempo depois da Constituição, que é de 1988, depois do Estatuto da Criança, que é um pouquinho depois, no ano seguinte, e se eu não estiver enganado, e até hoje ainda não temos essa prioridade que foi assegurada pelo legislador. Então, muito pouco ainda é feito. Por isso que são momentos como esse, são movimentos, são atitudes como o do professor Shelman, como discussões com a sociedade, com a igreja,
com a sociedade de uma forma geral, que devem fazer com que a lei seja observada e seja preservada. Ainda há muito a ser feito. Doutora Nathalie, qual é a assistência que o Tribunal de Justiça tem dado a um pai ou uma mãe que vê ou uma criança ou seu próprio filho sendo exposto a uma ação de, por exemplo, pornografia? Qual a atitude prática? Que local ir? Como agir de forma prática? Esse pai, a mãe, ou o educador, ou a escola pode tomar? Qual é esse caminho que ela pode percorrer para chegar rapidamente e ter a sua assistência social no Tribunal de Justiça? Nós temos a rede de proteção, né, que em João Pessoa tem uma atuação muito significativa. Nós temos os conselhos tutelares, o Ministério Público. Então, qualquer situação de violação de direitos, denuncie. Procure o Ministério Público, procure os conselhos tutelares, que sempre tem um conselheiro que está de plantão, formule para ele, diga o que é que aconteceu, o que é que vem se passando, para que aquilo seja investigado. Nós também temos um Ministério Público muito atuante aqui em João Pessoa. Doutora Soraya Escorel, que é a promotora titular lá da primeira vara, eu vejo que ela sempre está, sim, pedindo a abertura de inquéritos, ela sempre está denunciando, ela é muito atuante. Então, a gente tem a felicidade de ter o Ministério Público atuante. Então, o Poder Judiciário ele precisa ser provocado. Né? Existe então, um número, um meio mais rápido, um telefone de denúncia, você acabou de falar, você pode denunciar. A quem? Aonde? Qual o telefone? Depende da demanda. Se é trabalho infantil, se é exploração sexual, nós temos 123, que é um número muito fácil. E aí a rede de proteção, ela também é composta aqui em João Pessoa, além desses números, pelo atendimento. Né? Nós lá, enquanto equipe multidisciplinar, a gente também está aberto para atendimentos. Não quer dizer que porque nós compomos a rede especificamente do judiciário, nós vamos nos opor às pessoas que chegarem lá. Não, qualquer situação que vocês suspeitarem que está acontecendo abuso, vocês podem procurar as varas, os setores psicossociais e pedir até o encaminhamento. O que é que eu faço numa situação dessa? O que é devido? Né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, mães que querem entregar os seus filhos para adoção. E elas pensam muitas vezes que aquilo é um crime e acabam por deixar essas crianças abandonadas, muitas vezes por negligenciá-las. Né? E o que é feito? É muito simples. Ela pode entregar o filho para adoção e ela não vai ser recriminada. Aquilo não é um crime. Pelo contrário, é um ato de amor dela, porque ela está, de fato, querendo que o seu filho tenha um futuro melhor. Então, muitas vezes a gente recebe lá na vara, né, pessoas que dizem, olha, eu sei de uma mãe que não quer o filho, que está negligenciando, que está deixando sem comer para ver se o filho morre, porque ela não quer o filho. Ela não quer ver e ela acha que se chegar aqui com o filho, ela vai ser presa para entregar. Então, muitas vezes é a falta de informação. Como o doutor Henrique bem colocou, nós precisamos formar. Né? E muitas vezes as informações estão bem distantes do nosso âmbito. Então, nós, enquanto equipe, estamos abertos para, no que nós podemos, informar no que for possível. E também a rede de proteção é muito aberta. João Pessoa é coberta por conselhos tutelares. Aqui nós temos um bem próximo, que é o do bairro dos Estados, depende do bairro que vocês morarem. E também nós temos a felicidade de ter conselheiros tutelares muito atuantes, porque muitos processos se iniciam quando esses conselhos vão lá, de fato, ver a situação que está acontecendo e noticia junto ao judiciário. Aí sim a gente pode atuar. Muitas vezes também a gente recebe pessoas dizendo, olha, tem crianças que estão ali no sinal, mas o judiciário, mais uma vez, precisa ser provocado em relação a isso. Então, uma porta de entrada muito fácil, de um acesso muito interessante, que a gente sempre indica é o Conselho Tutelar, que tem tido uma atuação muito significativa aqui em João Pessoa. Que bom. E aí nós estamos vendo aqui a representação judiciária, né, a representação, né, da Câmara, a representação da igreja, eu como pastora da primeira igreja, ao lado aqui do nosso pastor Estevão, que está bem pertinho da gente. Nós vemos que se o pai, a mãe, a escola, a criança chega a qualquer um desses, vai ter orientação, vai passar por esse momento de formação, mas é necessário que haja a ação do pai e da mãe, porque são os que primeiro estão com as crianças. E nós temos hoje, na cidade de João Pessoa,
através da Câmara, e aí o nosso vereador pode falar melhor, um projeto que aproxima, por exemplo, a escola da Câmara. E como é esse projeto? Na legislatura passada, pastora Viviane, nós tivemos a oportunidade de idealizar e colocar em execução um programa, um projeto chamado Aprendiz de Vereador. Ele permitia aos estudantes universitários de diferentes cursos frequentarem durante 2 semanas a Câmara Municipal de João Pessoa, aprenderem um pouco do dia a dia legislativo da casa e também, ao final da quinzena, poder, com suas próprias mãos, propor alguma coisa para um ponto problemático da cidade. E esse projeto, que se tornou bastante sucedido na legislatura passada, hoje está institucionalizado, então não é só mais uma iniciativa do nosso gabinete, mas da casa como um todo. Nós pudemos executar isso na condição do primeiro vice-presidente hoje da casa, e casar isso também com um segundo projeto, chamado agora de Escola na Câmara. O Escola na Câmara, não mais voltado para estudantes universitários, como o aprendiz vereador, ele foca em estudantes de ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, que uma vez por semana, nas quartas-feiras, passam a manhã inteira numa aula prática lá dentro da Casa Legislativa. E eu penso que isso contribui no processo de formação e de educação cívica dos pessoenses, dos adolescentes, dos jovens, que serão, na verdade, os líderes do amanhã. Esses são alguns dos acontecimentos recentes da Câmara Municipal de João Pessoa que revelam estar a nossa casa, o nosso Parlamento Mirim preocupado com os direitos da criança e do adolescente, sobretudo no quesito educação. Elisa Virgínia, o que a ideologia de gênero pode fazer com o pensamento das nossas crianças sendo implantado na educação, o que eles querem doutrinar? Diga o que está na sua visão, dentro da sua vasta experiência. Qual é a sua opinião nessa área? Gente, é sabido que aumentaram a procura de psicólogos para crianças no Reino Unido em mais de 1000% depois que as crianças começaram a aprender sobre ideologia de gênero. Existia um grupo de pediatras dos Estados Unidos que pediram encarecidamente aos legisladores e aos médicos, enfim, a quem trabalha com criança, para que não implantassem ideologia de gênero nas escolas, enfim, não passassem isso para as crianças. A ideologia de gênero é uma ideologia tão, vamos dizer assim, diabólica, e eu não tenho problema nenhum de dizer, eu já digo isso já. As pessoas já estão meio acostumadas com o meu palavreado também para os repórteres, porque a gente não pode pensar em outra coisa, né? Você informar uma criança de que ela não nasceu menino ou não nasceu menina, isso vai contra a natureza de Deus, contra a natureza da criação, contra a biologia, se você não quiser falar em Deus, não quiser falar em Cristo, mas vai contra a biologia e até o bom senso, né? Por mais que pessoas queiram tentar, né, experimentar, né, a retirada da identidade sexual de um ser humano, e façam experimentos, e vastos experimentos, né, como já se faz em vários países, na Dinamarca, por exemplo, a tentativa do governo de incentivar mulheres a trabalharem com profissões mais masculinas, de incentivarem homens a trabalharem com profissões mais femininas. A tendência do sexo feminino e a tendência do sexo masculino é procurar o que eles mais se adaptam, né? A mulher mais emotiva, mais com aquele espírito de cuidar, vai mais para a questão de ser professora, de ser enfermeira, de ser médico. E o homem, pelo jeito dele ser mesmo, e graças a Deus que nós somos diferentes, né? E graças a Deus pelas nossas diferenças, que tudo se completa, o homem e a mulher se completam, né, pastor? E essa semana eu vi um vídeo muito lindo de 2 estátuas, né? E parece que foi em Israel, e elas vão se unindo,
né? Como elas se encaixam. O homem e a mulher foi feito para se encaixar. A mulher foi feita para o homem, né? Deus deu a mulher de presente para o homem. Por mais que exista tentativas de manipular isso, não se consegue. E a cabecinha de uma criança, ela fica muito perturbada com isso, né? E nunca vai ser feliz. A tentativa das grandes redes de comunicação, como a Rede Globo, que vem numa campanha sistemática, né? Muito programadinho. E essa semana também eu tive a coragem de denunciar isso em tribuna. A Rede Globo vem de muitos anos para cá, mas agora muito escancarado, né? Muito explícito, tentar colocar na cabeça das pessoas a normalidade. É a teoria queer, né? Que tudo que é anormal, essa teoria que vem destruir qualquer coisa mais correta, está tentando fazer, é muito covarde, né? As pessoas assistem de uma forma muito ingênua, às vezes, e se envolvem naquele drama, porque é dramático, é emotivo, dá pena, né? Você sente dó daquela protagonista que está ali se sentindo no corpo errado, enfim. Mas que a gente vê que é muita dramaturgia e modismo, né? Que leva muitas crianças e muitos adolescentes a entrarem nesse mundo, né, de comiseração e tal, e tentarem fazer o que a atriz está fazendo. E que as escolas hoje, eu recebi um vídeo de uma escola estadual em Uiraúna, Guilherme, onde, no momento cívico, de uma apresentação de um trabalho de 7 de setembro, a bandeira que as duas adolescentes pegaram não foi a bandeira brasileira, mas foi a bandeira LGBT, foi a bandeira do arco-íris que eles tomaram para si. E no final daquela apresentação, as duas adolescentes se beijaram na boca, em cima de um palco, dentro da escola. Uma semana depois, a gente vê a Malhação, né, duas meninas fazendo, foi semana passada, fazendo... Oi? 2 meninas e 2 meninos. Vamos transformar esse mundo, livrar todo mundo dessa perseguição e do preconceito de uma forma muito bacana. Todo mundo se abraçando e se beijando. Isso numa escola. Eu fiquei morrendo de medo que isso virasse moda e tornasse uma onda nas escolas brasileiras, como ocorreu lá em Uiraúna. E ali foi um momento de um beijaço gay, né, homossexual, heterossexual, de todo tipo, né, dos adolescentes e das adolescentes, sendo aplaudidas pelos diretores, professores, coordenadores. Então, o que pode transformar e o que pode causar na cabeça de criança é uma falta de identidade tão grande, de uma perturbação tão grande, de uma confusão tão grande, que daqui a pouco ela não sabe nem realmente o que ela é. Já agradecemos também a atenção de vocês. O dia 12 de outubro era para ser um dia de choro. Mas não, nossa teologia não deixa chorar. O luto é vergonha. Tem que tirar Eclesiastes da Bíblia. O nosso profético só permite para o alto é maior. Você não vai ter um carrinho de pipoca não, você é pouco um carrinho de pipoca, você vai ter uma fábrica de carrinho de pipoca, porque Deus tem mais para você. Tá ferro. Triste. Uma pregação centrada no eu, tanto que virou eu-evangelho. É ou não é? É você, a bênção, é bênção, é bênção, é para comer, comer. Você já viu um filme de quem só come? Já? Zumbi. Ou não? O zumbi só come. Só come. Você já viu um zumbi conversar com um zumbi? Filme de zumbi? Vocês não assistem não? Tem que assistir. É espiritual. O zumbi só come. Você já viu um filme de zumbi? Não, não tem conversa. Ele só quer comer, pastor, porque é ele. O centro é ele. Esse sou eu. Sou eu. Então esse processo gerou em nós uma perda terrível. É por isso que achamos uma coisa fantástica defender criança.
Isso eu não tenho dúvida, pastor. No Brasil, os pastores são os padres. Todos se compadecem da criança, tem que defender. Mas não é espiritual. Não é. O que é espiritual? Orar, o que mais? Louvor, o que mais? Jejum, o que mais? Intercessão espiritual. Defender criança, aí, olha onde está a nossa teologia. A nossa teologia é assim: oração, orar e agir, ação. Já viram isso? Quem já ouviu isso? O que essa teologia está nos dizendo? Não é suficiente orar, você tem que agir. Parece bonito, né? Tem um problema nela. Ela está dizendo o seguinte: orar é o sublime. Agir vem depois de orar, não é isso? É ou não é? Agora eu pergunto, a ação é tão relevante quanto a oração ou não? É. A ação é oração. É aí que errou o negócio. Êxodo 17, capítulo 8. Os amalequitas atacam. Moisés, Josué, chama Josué. Reúna os homens valentes. Vá lutar com os amalequitas. E Moisés sobe o monte para quê? Para interceder, para orar. Aí ele levanta as mãos, vocês conhecem a passagem. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, prevalecia Josué. Eu pergunto a vocês, Josué orava no campo de batalha? Sim ou não? Veja bem, claro que não. Ele estava com a espada, lutando. Sim ou não? Lutando, ele não se ajoelhava não, ele morria. Ele tinha que estar lutando, em pé. E Moisés, estava com espada na mão? Não, Moisés estava fazendo o quê? Intercedendo, orando. Eu quero dizer para vocês que os dois faziam parte da mesma oração. A ação de Josué em campo de batalha correspondia a uma oração de Moisés no monte. O que seria da oração de Moisés sem Josué no campo de batalha? Me diga. Quem está entendendo isso? É uma ação só. Quem que é Josué aqui? Pais e mães, levante a mão. Pais e mães, levante a mão. Você é Josué, na escola do seu filho. Professores, levante a mão. Professores, você é Josué, na escola onde você trabalha. Advogados, levante a mão. Advogados, você é Josué, na justiça. Assistentes sociais, psicólogos, serviço social, você é Josué. Entendem isso? Pastores, levante a mão, pastores agora. Pastores, vocês são Moisés. Vocês são Moisés. É Moisés que chama Josué, entende isso? É Moisés. Josué sem o Moisés intercedendo, ele vira um ativista, missão integral. Nós precisamos da união de uma igreja que vê espiritualidade tão elevada quanto a intercessão e a oração, na ação de um pai que vai na escola e dizer, olha, essa ideologia de gênero é legal. Ah, é mesmo. Um pai que vai à escola e com argumentos das leis, retira da escola dos filhos o abuso, isso é espiritual? É tão espiritual quanto quem está orando. O que eu quero que vocês vejam é que a oração de Moisés era tão relevante quanto a ação de Josué. A ação de Josué era tão relevante quanto a intercessão de Moisés. Um precisa do outro. É essa unidade que não vê no Brasil. O Brasil não tem isso. Me desculpe, não tem. Está tentando criar agora, mas não vê assim. Então há um problema teológico gravíssimo. E não tem conversa, pessoal. O nosso inimigo lá, os que violam os direitos da criança, ele vem com tudo. Ele não vai te esperar. O que vocês estão vendo, vocês não sabem o que virá. O que vocês estão vendo é apenas o início. É só rabinho do dragão. A igreja nós não vamos saber onde enfiar a nossa dor.
É triste dizer isso. Eu há 4 anos grito pelo Brasil, há 26 intenso. Mas há 4 eu clamo, vamos mobilizar, vamos agir, porque há tempo. Mas algo foi perdido. Não se fechou a porta ainda, é verdade. Mas virá muito choro e ranger de dentes. E não adianta dizer que não é com você não, que foi sim, com você e comigo. Só que nós não encontramos um que chore em arrependimento, em dor, como Mardoqueu. Não tem um Mardoqueu nessa turma. Não se acha um Mardoqueu, pastor. Porque a vida. E eu choro. E o que eu tenho a dizer para a igreja, antes de começar a palestra, é tempo de chorar, como sinal de arrependimento. E isso aí leva semanas. Neemias chorou. Só que a igreja não se permite chorar. Eu quero dizer isso porque sem o arrependimento não vai dar, concordam, gente? Então, é o princípio de tudo. Senhor, o som do meu coração, o som dos meus pensamentos. Vocês conhecem? Não é isso? Um salmo que explica para nós. E daí nós vamos. A partir do arrependimento, aí eu proponho o que eu vou falar aqui. Eu digo a vocês isso porque pode você estar aqui, ser um ateu, ser um espírita. Não, eu estou me dirigindo agora aos cristãos, católicos, evangélicos, para dizer, sem o voltar ao lugar onde caiu, não vai ser possível. E nós estamos vendo muita gente saindo, não, vamos agora, vamos fazer, não vai dar. Espiritualmente há um problema teológico gravíssimo, que não vai permitir a nossa ação em unidade, e nem eficaz. E portanto eu venho recorrer aqui às famílias, pais e mães, vocês são instrumento para mim. As lideranças, porque as lideranças, eu trago para vocês uma notícia de Itabira. Quem ouviu falar em Itabira? Itabira, 100 mil habitantes, cidade pobre. Itabira é uma cidade pobre, é uma cidade de extração mineral. Desculpa o pessoal de Itabira, mas é a realidade de Itabira, é uma cidade com limitações, talvez pobre não, mas uma cidade com limitações. Eu dei o curso lá, Família Duque Escola Ensina. Esse aqui é o material didático de um curso, Família Duque Escola Ensina, 8 horas de curso, pastor. Sabe quantos moradores da cidade pagaram R$80 para fazer o curso de 8 horas? 380. Tá bom, não tá? Uma cidade de 100 mil habitantes, pagar R$380, 380 pessoas. Pois é. E por que aconteceu isso? Houve unidade da igreja em Itabira. Entenderam? Batista se uniu com o assembleiano, que se uniu com o sicrano. As 3 maiores igrejas da cidade, os 3 maiores pastores, sentaram-se na minha frente por 8 horas, porque eles viram espiritualidade em defender família. Fui a Curitiba, um mês depois, 120 pessoas. Curitiba tem 2 milhões de habitantes. 120 pessoas, todos foram chamados, todos. Mas é muito espiritual, concorda, gente? A presença de pessoas em eventos. E aí eu não quero que você olhe os que não vieram, eu quero valorizar você aqui presente. Mas escute bem, precisamos olhar com os olhos abertos. E para até profetizar, lembra? Para profetizar é preciso ver o vale dos ossos secos ou não. Concorda, gente? O menino está com um trejeito de gay. Você tem que abrir os olhos, é para investigar. A menina está com cabelo de menino e falando igual menino. Aí você tão infantil, eu estou falando você, o mundo gospel, tá, gente? Não é você, ok? Não se sinta agredido, não. Você sou eu. Eu estou dizendo uma expressão. A gente, aí não vê a realidade, se esconde em louvor, se esconde em oração. Essa oração para mim é idolatria. Porque ao invés de cumprir o meu chamado como pai, como mãe, como professor, como pastor, ao invés de fazer o que eu tenho que fazer, eu vou orar.
porque na verdade eu estou escondendo a minha omissão em uma espiritualidade vazia. Idolatria de oração, pastor. E eu não tenho base bíblica, o senhor vai me derrubar, eu tenho certeza. Os pastores teólogos vão, porque eu não tenho base para isso. Eu estou falando para vocês porque é algo que veio ao meu coração de forma muito intensa. Quando você ora na hora errada, você está idolatrando a oração. Por que clamas a mim, Moisés? Quem lembra disso? Deus está dizendo para Moisés, lá na passagem do Mar Vermelho, não é hora de orar não, Moisés. Você não entendeu, Moisés. É hora de agir, é hora de marchar. Quem entendeu isso? É na Bíblia que está dizendo. A gente está achando, então eu fiz tudo errado, então eu vou orar. Ô Senhor, não. Você deixou seu menino de 6 anos, na companhia de um de 15, vizinho, para vir ao culto na igreja. Um menino de 6 com um de 15, o menino de 15 abusou do de 6. Então é só pedir perdão agora? Não, o seu menino foi abusado. Entenderam ou não? Isso ocorre demais no nosso meio. Então, todo esse processo é para a gente refletir. Eu falo isso porque creio, acredito, defendo, luto pela igreja. Eu venho lutar aqui pelos católicos, pelos evangélicos, crendo que a igreja tem um papel, mas hoje eu nem grito. Eu estou gritando porque eu me enganei mesmo. Mas hoje em dia eu nem grito mais, eu gritava mais. Tinha um momento que parecia doido, o pessoal dizia, ô Shelby, você precisava gritar assim. Eu também acho, orem por mim. Talvez, é verdade, porque para que gritar, meu filho? Então eu venho dizer, na verdade, é uma forma de eu dizer assim, eu esgotei esse ponto, e creio agora na soberania de Deus. Eu sei, pode ter certeza, o pessoal do Titanic, todo mundo acreditava na soberania de Deus, mas quando bateu no iceberg, todo mundo foi buscar seu bote salva-vidas, ou não? Agora é hora de buscar botes salva-vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia, ainda não batemos no iceberg. Ou seja, podemos evitar que o nosso Titanic bata no iceberg. O que vocês querem fazer? Orar para Deus? Ou, além de orar para Deus, agir? Essa é a minha pergunta. Enquanto não bateu no iceberg, dá para ir lá no comando. Comandante, diminui a velocidade. Você sabe que o Titanic vem em alta velocidade. Um dos motivos supostos para o acidente foi que havia uma disputa por quem cruzaria mais rápido o mar do norte. Então nós podemos ir agora ao comandante e dizer mais devagar, à região de iceberg. Foram avistados icebergs aqui. É essa a missão agora, de todos nós aqui. Nos posicionar e agir. E fazer da sua ação algo tão espiritual quanto a oração. Quem entendeu isso? Quando você for disciplinar seu filho, você tem que ver assim, eu estou disciplinando o governador da Paraíba daqui tantos anos. Agora eu não quero, glória a Deus, não é isso. Sai do lugar meu e fala assim, o meu filho vai ser um professor, ele vai ser professor de gerações, ele pode ser um juiz, mas você não vai fazer isso assim porque você quer benefícios disso. Esqueça benefícios. O que marcou o cristianismo foi não querer benefícios, e a nossa marca hoje qual é? Nós queremos benefícios. Essa é uma desgraça no nosso meio. Tudo que fazemos tem em função um benefício que eu estou querendo. De modo que qualquer coisa que eu faça está lá, eu quero um benefício de você, por isso eu te ajudo. Isso é uma desgraça no meio de quem faz uma atitude. Então nós precisamos voltar ao lugar onde caímos. Se você tem algum interesse, nem ajuda a pessoa. Porque vai gerar esse câncer no nosso meio, que você faz uma coisa aqui, mas na verdade está pensando, puxa, depois ele vai me ajudar ali. Então há um problema teológico, porque tudo que eu vou falar aqui, podemos colocar as imagens. Eu vou falar coisas muito tristes aqui, né? São coisas assim, não tem criança nem adolescente. Eu estou preocupado com aqueles vidros ali, tem crianças olhando. Eu ia pedir que ficasse uma pessoa olhando para fora, lá na janela, ali, né? Aqui não tem, né? Eu pediria então uma pessoa ali, uma pessoa no meio,
e uma pessoa olhando para fora, não vai ver a palestra, só para não deixar nenhuma criança assistir. Poderia, pastor? Por quê? Eu vou mostrar cenas muito horríveis. E eu peço até desculpa a vocês. São as coisas que os nossos filhos e netos estão assistindo nas mostras, nas materiais didáticos, mas são coisas muito desagradáveis. E eu preferi hoje fazer uma coisa rápida, né? Ok? Tudo bem, gente? Eu vou fazer uma palestra diferente, eu vou mostrar imagens e vou apresentando para vocês as bases legais, para dizer por que é legal. Veja, antes de apresentar a imagem, ainda não mostra não, essa aqui mesmo, mas eu vou ter que apresentar um pouquinho melhor. O que eu vou apresentar são as leis vigentes no país e o que os tribunais dizem dessas leis. Nós vamos ter que meditar sobre isso. Eu não vou falar sobre Bíblia, eu não vou falar sobre moralidade, não. Eu não vou falar sobre cristianismo, não. As leis vigentes já estão encharcadas de valores cristãos. Vou repetir. As leis vigentes, o Código Penal, o Estatuto da Criança, o Código Civil, a Constituição, se você torcer assim, vai sair valores cristãos. Só que estão numa linguagem legal, na forma de artigos de lei. Entende isso? Qual que é o desafio nosso? O nosso desafio é, diante das ilegalidades praticadas contra a criança e a família, e os professores também estão sendo violados, ao invés de recorrer à Bíblia e a Deus que criou, não. Levante sua Bíblia aí. Levante sua Bíblia. Eu quero falar para os cristãos, agora uma conversa com católicos e evangélicos. Levante sua Bíblia. Porque para os cristãos isso é muito relevante. Me perdoe você que é ateu, enfim, espírita, me desculpe mesmo, mas eu preciso dar essa orientação. A Bíblia é fundamento da nossa fé, portanto é algo que está além de toda a experiência natural. Ela é fundamento da forma de ver o mundo, de pensar, de sentir. É o que nós buscamos nisso. O Deus Criador dos céus e da terra. Posto, isso é tremendo. A Bíblia é um instrumento que agora tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Mas nessa batalha, preste atenção, nesta batalha pela infância, que eu vou falar sobre erotização, pornografia, nesta batalha não é para levantar a Bíblia. A Bíblia põe no seu peito assim. Ela tem que ser motivo da nossa esperança. Ela tem que ser motivo da nossa reflexão. Ela é motivo, olha, tudo passará. Mas a palavra de Deus não passará. Ela é motivo para a gente sentar à noite e dizer, meu Deus, está tudo perdido, mas aos meus olhos, o Senhor não me deixa sair desse muro, dessa porta que o Senhor me colocou. Se é um filho, se é uma escola, se você é um advogado, não importa a sua posição, busca a força de Deus para você permanecer firme ali. Agora abaixa a Bíblia. Levante agora a sua mão como um pulso fechado assim. Imagina que você está segurando agora uma arma, tá? Não sei qual vai ser. Qual é a arma que nós temos que empunhar nessa luta contra a pornografia e a erotização das crianças? Repita comigo, Código Civil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição. Código Penal. Código Civil. São essas as armas para esta batalha. Sabe por quê? Porque já está suficientemente defendido nessas leis os valores cristãos que muitas vezes estão em versículos. O que o inimigo quer de você e de mim, pastor, isso é fundamental. O que ele espera de um evangélico, de um cristão católico praticante, que na luta pela criança e pela família, não levante o estatuto, dizem os radicais, não levante as leis, levante a Bíblia. Tudo que ele quer de você é que você seja um religioso. Ele abusa das crianças, ele viola direitos, e você recorre o quê? A Bíblia. Os radicais querem isso de você.
O que ele não quer de jeito nenhum, que você venha com o Código Civil, o Código Penal. Isso vai impedir que ele discuta. Então, nosso problema é teológico de novo, porque o que nós queremos que é supremo? Não, vamos recorrer à palavra de Deus. Portanto, é isso que você faz. Quando você recorre à palavra de Deus, nessa área pública, nessa ágora de defesa da infância e da família, quando fazemos isso, nós fortalecemos o inimigo. Por quê? O que é crime? O que é violação de direito se transforma em polêmica. O que é crime? O que é violação da dignidade humana se transforma em questão moral ou religiosa. O que o inimigo não quer de nós representa o Ministério Público. Essa atitude é crime, conforme o artigo tal do Código Penal. Quem está entendendo isso? É outra ideia, é outro pensamento. Podíamos parar por aqui. Vocês voltariam para casa só pensando nisso. Deixa eu ver, doutor Shelby, o senhor está dizendo então que nessa defesa dos meus filhos contra a erotização em materiais didáticos, ou contra coisas que estão ocorrendo nas escolas ou na mídia, o senhor está dizendo que eu, como cristão, não devo recorrer à Bíblia para argumentar em público? Não. A argumentação em público são as leis, nós vamos ver isso agora. Quando você foge das leis e vai para a Bíblia, o inimigo bate palma. Por quê? Ele quer transformar as violações de direito dele em quê? Questão religiosa. Ele ama isso de nós. Por isso que ele ama pastores fazendo proselitismo na causa. Mas pensa numa coisa legal para os violadores de direito. É mais ou menos assim, mulheres, olhem para mim. O cidadão estupra uma mulher. Tudo que o cidadão estuprar uma mulher quer é que ela venha com a Bíblia. Concorda? O estuprador quer que você venha com a Bíblia. Ele não quer que você venha com o Código Penal, porque aí vai ser preso, concorda? Para vocês mulheres parece óbvio, não é isso? Por que com as crianças é a Bíblia? É a mesma coisa das mulheres, numa situação de estupro, de abuso sexual, a mulher recorre à Bíblia. O estuprador agradece. Vamos discutir agora a questão religiosa do estupro. Ele não vai ser apenado. É tão óbvio, não é? Mas fazemos assim, o Brasil inteiro. Eu estou dando essa palestra aqui há 4 anos. Ok, mas agora tá bom. Beleza. É assim, eu não sei. Se arranharem o seu carro, você faz o quê? Vai orar por quem danificou seu carro? Não achei um. Por que quando abusa da criança vai orar? Aí eu falei lá em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares, conselho de pastores de BH. Se a igreja cristã, preste atenção nisso, se a igreja cristã cuidasse das crianças com o mesmo amor e cuidado com que cuida de prédios e carros, seria uma revolução. Aí vocês pensam que eu estou exortando? Não. Eu estava dando uma regra. Algo palpável. Não é? O que acontece se alguém quebrar esse vidro? Você vai acionar. Quem quebrou, eu vou. O que acontece se alguém danificar o seu veículo? Eu não estava exortando, porque eu não vejo mais por que exortar. Eu estou querendo dizer assim, por que não cuidar das crianças com o mesmo amor e cuidado que cuidamos dos carros? Você já imaginou arranhar o seu carro? Que dano seria? Você sente na alma arranhão, não sente? Quem teve um carro arranhado sabe. Não é assim uma coisa, a BMW lá amarela convertida que você usa, ela... Convertida não, conversível. Tá linda, tudo perfeito, mas aquele arranhão tira todo o gosto do carro. Agora imagine se alguém arranhar uma criança. Você ficar tão indignado, eu ficar tão indignado. Não é só liderança, não. É todo o nosso meio, pai, mãe. Cadê o amor da mãe pelos filhos? Portanto, há uma questão teológica profunda aí. E se não vermos isso, eu não tenho dúvida. Quando houver uma consciência disso, tudo isso aqui, só faz sentido por causa de gente. Não é verdade, gente?
O que separa o rico do pobre é que o rico investe nos filhos, e pode ser um pobre. Assim como pode ser um rico pobre, ele não investe nos filhos. Então é necessário que a gente volte a esse lugar onde caímos, sabendo que os filhos precisam de amor, sim, precisam de correção, disciplina, sim. Mas nós temos que ver essas crianças como se fossem assim, Davis, pequenos Neemias, pequenos Samuel, pequenas Débora, mas não espiritualmente avançados, não, veja que concretamente, nessa geração que se perdeu, precisamos recompor o caminho. O que eu venho dizer para vocês agora é que eu vou mostrar imagens muito difíceis, mas essa parte teológica é fundamental. Sem ela, nós vamos ficar realmente, podemos fazer coisas boas, mas não vão ter o toque da eternidade. E aí a gente tem que ser cristão mesmo, para dizer, olha, se não for para a eternidade, é palha. É bom, mas não vai resistir ao fogo. E Deus pede para nós fazermos o que é precioso, é ou não é? Precioso. Portanto, começamos agora a imagem, pode colocar a primeira imagem. O que aconteceu no Banco Santander? Aí vocês estão vendo a cena de um homem que sofreu ejaculação. Havia um outro homem se masturbando e ejacula no rosto. Vocês estão vendo a marca aí, não estão vendo? Isso é esperma. Só que no vídeo que está na mostra do Santander, no vídeo havia a cena filmada, onde um homem falava coisas eróticas para esse aí, e finalmente em certo momento não mostrava o pênis dele, mas mostrava a ejaculação. Aqui vocês estão vendo ao lado, estão vendo aí, é um texto falando do esperma. Olhem para isso aí. Isso estava numa mostra, uma mostra organizada para crianças. A mostra do Santander, ela foi concebida como uma mostra para ser visitada por escolas de ensino fundamental. Isso nós não vamos ver na imprensa. Mas havia um catálogo, tanto que vários Facebook e vários professores, revoltados com a censura, não houve censura, mas eles afirmam, com a censura da mostra, vários professores, com o catálogo que foi distribuído com esse tipo de imagem, dizendo que eu vou passar a mostra na minha sala de aula. Esperma, a urina, o sangue são fundamentos, e aí vem um texto, e as crianças que chegavam lá, próxima imagem, aí é um pênis ereto, gente. Outra imagem que estava na mostra Santander para crianças. 2 pênis. Pênis, órgão sexual masculino. E aqui vem um texto dizendo da importância do pênis. As crianças chegavam na mostra e uma pessoa orientadora vai falar, esse é o pênis, esse é um órgão de introdução masculino, pode ser introduzido no ânus de um homem, no ânus de uma mulher ou na vagina de uma mulher. As crianças eram explicitamente apresentadas ao pornográfico. Mas agora eu quero trabalhar um pouco os instrumentos, o que fazer. Entende, gente? Não vai dar tempo, ao mesmo tempo que eu falo que tem que chorar, não vai dar tempo, porque eu quero que você chegue em casa e comece a fazer um checklist. Os seus filhos e netos, pastores na igreja de vocês, professores, tem que fazer um checklist. Não dá para ir dormir com a criança sendo abusada, dá? Dá para dormir com criança chorando, sendo abusada, gente? Não dá. Isso que eu proponho para a igreja. Perder o sono. Para cada um fazer a sua parte. É uma ação mesmo assim. Mas cada um está, peraí, não dá. O menino está beijando o menino ali na boca, peraí, ele deve ser respeitado? Sim, mas não respeitado nas suas decisões. Tem criança que resolve comer fezes. Você vai respeitar a criança que quer comer fezes? Tem menino que acha que é Homem-Aranha ou não? Eu vou trabalhar isso amanhã. Então quer dizer que o menino que acha que é Homem-Aranha agora vai ter a educação para ser Homem-Aranha. Está entendendo ou não? Analogia? Não, a criança tem fantasia, o lúdico, as influências, tem várias influências ocultas nas crianças, gente. O menino, ele se acha que quer ser mulher, porque às vezes tem um primo, um caso real que eu tive, um menino de 12 anos, que abusava do primo de 6. E o de 12, que mantinha relação sexual com o de 6, penetrando o de 6, queria que o 6 fosse uma menina. E ao menino de 6 queria ser menina mesmo. Tem muitas coisas ocultas por trás do comportamento de crianças. Os movimentos ativistas não querem que seja investigado, querem que aceite a criança. Só que com os argumentos, volta ao livro amarelo, com os argumentos aqui você vai poder dizer, não, peraí, tem que investigar. E aí eu dou o roteiro de investigação. Não vou falar isso hoje, espero falar isso amanhã.
Mas quero falar agora rapidamente sobre o roteiro básico agora para nós. Pais e mães, levante a mão. Pais e mães, dever de casa agora. Você vai sair daqui, nem precisa sair não, daqui mesmo. Você vai entrar no Facebook dos professores do seu filho. Quem vai fazer isso? Eu não vi um glória a Deus aí? Entrar no Facebook dos professores do seu filho, entrar no Facebook dos diretores da escola, para fazer uma investigação. Coisa prática, você pode fazer isso, sim ou não? Os professores, na sua maioria, repito, são gente boa, a maioria desta geração, mas os bons estão se aposentando ou morrendo, e os maus entrando, porque nas faculdades que formam professores, ideologia de gênero, Roma locuta causa finita, já é ponto final, vão ministrar esse conhecimento. Os novos professores são ativistas. Eles estão dentro do ativismo de mudar a civilização. Eles querem a sua cabeça, dos seus filhos. Eles não vão parar com discurso proselitista. Eles vão ter que ser acionados judicialmente. Por quê, gente? Tem lei. Quando se estupra uma mulher, você não vai na delegacia com a Bíblia, vai? Você vai com o Código Penal. É isso que eu quero que vocês entendam. Criança merece o respeito que a mulher merece. Então eu proponho esse ativamento cidadão. Nós vamos agora recorrer a instrumentos jurídicos legais, mas observa. Agora eu vou à segunda orientação. Eu quero acionar famílias aqui. Blumenau. Advogados, levante a mão, advogados. 1, 2, 3. 3 também? Não. 2, 3, 4. 5. 6, 7. Ok, 7 advogados. Um grupo de advogados da região de Blumenau, Balneário Camboriú, me procurou. Eles vieram a Brasília para serem treinados. Eu achei incrível isso. Um pastor e 4 advogados. Gastaram passagem aérea de Florianópolis, Brasília, para passar uma manhã comigo. Muito bem. Um deles volta para Blumenau. Uma grande escola de Blumenau adotou ideologia de gênero. Um único pai e mãe se revoltou com isso. E os pais então procuraram o advogado. E ele falou, eu sei o que fazer, vamos conversar. O advogado então vai com a família. Bom dia, senhor diretor, bom dia. O senhor fez isso? Não, adotamos ideologia de gênero porque achamos que é um direito da criança, blá, 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 blá. Com o armamento que eu tenho aqui, o advogado já é um profissional da lei, ele argumentou com o diretor, argumentos. O fruto dessa reunião, o diretor voltou atrás e não implantou ideologia de gênero. Precisou de ação judicial? Sim ou não? Não. Precisou de alguma medida jurídico-legal? Não, foi uma conversa. Eu quero exaltar, estimular você a ter argumentos que funcionem sem a justiça, sem Ministério Público, sem delegacia. Por quê? Esses argumentos conquistam o coração. Entenderam isso? São argumentos que nós lançamos num ambiente onde há uma possibilidade de conquistar a paz sem ações de guerra. Quem está entendendo isso, gente? É isso que eu vim fazer aqui. Porque observa uma coisa, basta aqui um daqui. Vamos ser assim, radical. Entre vocês aqui, nós cristãos assim, eu reputo que 5% se ativa. Então, se nós temos 150 pessoas, calcula aí, 5%, 7. É um bom número, viu? 7. 7 entre nós vai ser ativado. Glória a Deus. Das lideranças, o meu número é 1%. Entendeu, pastor? O cristão normal é 5 vezes mais ativado que um pastor. Por quê? Não sei. É o número que eu tenho. Então eu quero dizer para vocês que minha esperança está nas famílias. Mas sem as lideranças nós somos poucos, porque olhamos para o monte, cadê Moisés? Não tem Moisés. Não tem Moisés, pastor. Estamos sozinhos no campo de batalha. É assim que eu me sinto. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu sei que tem muitos que oram. Eu sei que tem muita gente que ora. Mas o meu sentimento da causa é que os Moisés estão olhando para outras coisas.
Não estão orando para a família, não estão orando, mesmo na calamidade, não estão orando pela infância. Eu não quero aqui que você se sinta nem constrangido, nem dizer assim, eu oro. Não estou falando de você. Eu estou falando do nosso meio. E as famílias estão abandonadas. Querem destruir as famílias e não tem ninguém que as proteja. Eu estou vindo aqui porque estou acionado, eu vi Mulher Maravilha. Quem assistiu Mulher Maravilha? Mulher Maravilha tem uma passagem de Deus que me impactou. Que eu falei, nossa, isso aí que eu falo. Que eu devia falar. A Mulher Maravilha tem uma hora que os homens todos se sentem covardes, não querem ir. E ela ainda não sabia de todo o poder dela. E eu amo as mulheres por isso, que elas são tipo a Mulher Maravilha. Estão descobrindo seu poder. E eu sei que a Mulher Maravilha fala uma hora lá, que ela fala assim, se ninguém for lutar contra o mal, cara, é demais. Eu vou sozinha. Cara, isso é demais. Se ninguém for lutar contra o mal, eu vou sozinha. Repita comigo. Se ninguém for lutar contra o mal, eu vou sozinha. Deus abençoe a todos. Até amanhã.